dia a todos. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Nessa manhã fria de domingo, mas saindo daqui vai todo mundo sair quentinho, com o coração renovado e aquecido. Então, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu convido a todos para que a gente possa fazer as nossas preces de abertura. Vamos então fechando os nossos olhos, deixando por um momento as preocupações do lado de fora. Agradecemos a oportunidade bendita que nos é dada de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor, de fraternidade, de caridade. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Irmão Maior, por estarmos aqui para poder estudar um pouco mais o seu Evangelho. E agradecemos também aos espíritos superiores, aos benfeitores e mentores espirituais desta casa, que tão gentilmente a prepararam para nos receber. E agradecemos também aos nossos mentores e mentoras espirituais, que caminham conosco lado a lado e que estão aqui conosco, nos ajudaram a chegar aqui. Pedimos a eles o concurso dos benfeitores espirituais, para que possamos manter o equilíbrio, possamos manter a tranquilidade, para que possamos receber aquilo que todos viemos buscar, para que possamos sair daqui renovados com mais este aprendizado do Evangelho, e no final receberemos a fluidoterapia, que certamente irá nos trazer todo o restabelecimento das forças e das energias, para que possamos sair daqui em equilíbrio. Que assim seja. Então, como foi dito pelo nosso querido João, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Mais precisamente, nós vamos abordar os itens de 3 a 5. Mas antes de nós abordarmos os itens de 3 a 5, vou trazer para a gente aqui um trecho do Evangelho, para que a gente possa ficar no mesmo nível, para poder estudar um pouquinho mais aqui o que nós vamos falar. Então, nas anotações de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e lhes disse: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez a mesma coisa. E junto da 1ª hora, quando tornou a sair, e achou outros que lá estavam, disse: por que estáis aqui vós o dia todo ociosos? Responderam-lhe os homens: porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém lá, no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a diária, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1ª, recebeu cada um o seu pagamento. E chegado também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, esses não receberam mais do que os que haviam ido por último. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia. Porém, ele respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço nenhum agravo. Não convieste tu comigo o pagamento de 1 dinheiro, 1 denário? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus amigos, vejam que interessante, né? Jesus,
ele sempre utilizando das parábolas para nos ensinar. E o interessante desta parábola, que no Evangelho de Jesus, ela é a parábola que encerra as mensagens de Jesus acerca do futuro. Vejam que interessante isso. E aí quando a gente começa a abordar, né, os itens de 3 a 5, que são os itens que nós vamos discutir hoje, nós falamos pelo primeiro item, que é o item 3 deste Evangelho, capítulo 20, que foi trazido para Kardec através do espírito de Henri Heine, em Paris, 1863. Henri Heine, ele foi um dos espíritos que contribuíram, né, são da equipe de trabalho do Espírito da Verdade, comandado por Jesus, que foram um dos espíritos que contribuíram para Kardec fazer a codificação do Espiritismo. Henri Heine, ele foi um poeta alemão do século XVIII. E aí, o que ele traz para a gente nesse texto? Né? Que ele fala, Jesus sempre se manifestou através das parábolas e dos símbolos. Então ele nos ensina, neste Evangelho, que os trabalhadores da primeira hora, de Jesus, são os profetas, Moisés, e todos aqueles que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas séculos depois, através dos apóstolos de Jesus, dos mártires do cristianismo, dos pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por último, nós, os espíritas. Muitos espíritos reencarnam hoje ou reencarnarão amanhã para acabar a obra que haviam iniciado. E aí, o que ele quer dizer com isso? Nós, a doutrina espírita, ela fala, nós somos uma doutrina que nos ensina que as sucessivas reencarnações. Então nós temos muitas existências anteriores. Alguns de nós centenas, outros de nós milhares até. E todos nós somos trabalhadores. Então nós começamos lá atrás como trabalhadores da primeira hora. E agora, nesta reencarnação atual, nós somos os trabalhadores da última hora. Vou falar isso um pouquinho mais adiante. Então, isso nos ensina o quê? Que nós temos que terminar aquilo que nós começamos. Então, os trabalhadores da primeira até a última hora entendem a profundidade da justiça de Deus e não mais se queixam, porém procuram servir. Então, a gente tem que refletir que, sobre todas as linhas do passado e as linhas do futuro, assim como todas as coisas no universo, elas se harmonizam. E com essa solidariedade, ela acaba o quê? Ligando, unificando todos os espíritos como uma família universal. Aí, avançando um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o item 4, que fala sobre a missão dos espíritas. Olha só, essa aqui é para nós, hein? A missão dos espíritas. Esse texto foi editado por Erasto, em Paris, também em 1863. Aqui eu abro um parênteses para a gente falar quem foi Erasto. Erasto foi um espírito muito importante. Erasto, ele foi um dos espíritos da mais alta hierarquia, que integraram a chamada equipe do Espírito da Verdade, como eu disse anterior, assim como Henri Heine, que é um grupo de entidades superiores responsável por ditar os ensinamentos que basearam a codificação do Espiritismo sob a coordenação de Jesus. Erasto, além desse trabalho com o Espírito da Verdade, ele também foi um discípulo do apóstolo Paulo de Tarso, patrono desta casa. E ele cooperou bastante com Paulo de Tarso no cristianismo primitivo, nos trabalhos de Paulo. E o que Erasto nos fala, né? Os espíritas, eles são convocados a atuar como os novos apóstolos. Então, ou seja, a gente divulgar os princípios do espiritismo, especialmente a reencarnação, a justiça divina e o progresso espiritual. Erasto ainda ele destaca que a humanidade, e isso a gente sempre fala aqui, quem frequenta bastante a casa já ouviu várias vezes, fala que a humanidade ela passa por um período de transformação moral. E cabe a nós, espíritas, colaborar com essa renovação. Por meio do quê? Do exemplo, da fé,
por meio do exemplo da fé, da renovação, da fraternidade, da perseverança. Ou seja, os espíritas, nós somos convidados a combater a injustiça, nós somos convidados a combater o egoísmo, nós somos convidados a combater o materialismo, levando sempre o quê? Palavra de esperança, palavra de consolo, de fé e de amor aos nossos irmãos que sofrem. Erasto também ele nos alerta, pessoal, que haverá resistência e incompreensão de muitos. E que quando isso acontecer, a gente não deve desanimar. Muito pelo contrário, nós somos trabalhadores do bem, nós temos que perseverar, né? E a tarefa de semear os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas, que a doutrina espírita nos traz, exige o quê? Esforço contínuo, né? Como paciência, confiança na proteção divina. A gente tem que lembrar que a gente nunca está desamparado. Nós estamos sempre protegidos pela espiritualidade. Os nossos mentores e benfeitores espirituais, as hierarquias superiores, estão sempre nos protegendo, nos auxiliando, nos guiando, orientando, intuindo, instruindo, para que justamente a gente continue nesse caminho. E aí, como mensagem central, Erasto nos traz que as leis espirituais assumem maior responsabilidade perante a vida. Ou alguém tem alguma dúvida que isso está acontecendo? A verdadeira missão do espírita não é apenas divulgar, mas assim, não é apenas divulgar a doutrina por palavras, mas principalmente o que? A gente viver a doutrina, a gente experienciar a doutrina. Ou seja, nós temos que ser exemplo de melhora moral de nós mesmos e também para a sociedade. E aí Erasto ele nos traz 7 pontos importantes para a gente seguir um caminho bem correto. Ele fala, os espíritas têm uma responsabilidade moral. Esse é o primeiro. Então, Erasto nos ensina que nós devemos compreender as leis espirituais e não apenas guardar esse conhecimento para nós mesmos, mas sim utilizar para o nosso aperfeiçoamento e também para ajudar os nossos queridos irmãos, para que eles também encontrem a perfeição seguindo a justiça divina. O segundo, é necessário divulgar os princípios espíritas. Ou seja, a mensagem de Erasto nos conclama o quê? Sermos os novos apóstolos, certos? Difundindo os ensinamentos e também a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Ou seja, todas as nossas ações têm uma consequência, seja ela boa ou ela ruim, depende da nossa ação. Lembrando que Deus nos deu a maior dádiva da vida, que é o livre-arbítrio. Então nós somos responsáveis pelas nossas ações e também pelas nossas omissões, por aquilo que nós deixamos de fazer. A terceira dica de Erasto: a transformação do mundo depende da renovação moral. Então, nós estamos num período de mudanças profundas na humanidade e o Espiritismo nos apresenta uma força de renovação baseada na fraternidade, na justiça e no progresso espiritual. Ou seja, nós precisamos nos transformar moralmente de forma contínua. O 4, é preciso perseverar diante das dificuldades, foi o que eu comentei anteriormente. As dificuldades acontecerão, haverá resistência. Mudar, pessoal, se renovar, renovação íntima, dói, é difícil, não é simples. O ser humano, ele, por natureza, ele gosta da zona de conforto. Nós gostamos da nossa zona de conforto. Mudar para a gente dói, mas é necessário. A gente precisa sair do nosso casulo, a gente precisa voar. Combater o egoísmo e o materialismo, essa é a 5ª dica, né? Ou seja, é a gente evitar o chamado culto ao bezerro de ouro, né? A gente ouviu muito falar disso no Antigo Testamento. Ou seja, é um apego excessivo às riquezas e aos bens materiais, né? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, inclusive, ele deve valorizar os bens espirituais acima dos materiais. A 6ª dica: confiar em Deus e nos bons espíritos. Ou seja, devemos confiar, devemos acreditar, ter fé acima de tudo, confiar em Deus e nos bons espíritas, confiar nos benfeitores espirituais que cuidam de nós.
a todo tempo, mesmo ignorando as nossas imperfeições. Mas devemos fazer a nossa parte, né? Não tem aquele texto do Evangelho? Ajuda-te e o céu te ajudará? É exatamente isso. Devemos fazer a nossa parte. E a última dica de Erasto: o exemplo vale mais do que palavras. Exatamente isso. Ou seja, nós fazermos a nossa parte, nós sermos exemplo para os demais, aqueles nossos irmãos que ainda não estão fazendo a sua parte. O exemplo arrasta, pessoal, o exemplo move, e a gente tem totais condições para fazer isso. Então Erasto, ele nos ensina que a missão dos espíritas é trabalhar pela reforma íntima, pela sua própria reforma íntima, e colaborar na regeneração moral da humanidade, divulgando os ensinamentos de Jesus com coragem, perseverança, humildade, fé e amor ao próximo, amor aos nossos irmãos queridos. E aí, avançando, nós vamos para o item 5, que fala os obreiros do Senhor, que é uma mensagem trazida pelo Espírito da Verdade em Paris, 1862. Essa mensagem trazida pelo Espírito da Verdade é anunciada que a humanidade, então, ela se aproxima de um período de grande transformação moral e espiritual. Então, o que ele nos traz? Felizes são os obreiros, olha o que ele diz, que trabalham na seara do bem, com sinceridade, sem desinteresse e com caridade, sem buscar prestígio, vantagens pessoais ou recompensas materiais. Ainda, ele nos valoriza o esforço coletivo e a união entre os trabalhadores pela causa do bem. Então vejam, né? Aqui na nossa própria casa, na igreja católica, numa igreja evangélica, não importa, a gente sempre vê vários trabalhadores reunidos para poder fazer o bem, para poder fazer a caridade, ou seja, atuando na seara do bem, né? Então ele fala que felizes são esses obreiros. Por outro lado, a mensagem do Espírito da Verdade nos alerta que ainda existem aqueles que criam divisões, alimentam o orgulho e prejudicam a obra comum, o bem-estar comum. Esses que apenas buscam recompensas e interesses pessoais já o receberam, porém eles não podem ainda, ou não estão aptos ainda, a recolher os mesmos frutos na seara espiritual. E o Espírito da Verdade ainda nos afirma que Deus distingue os trabalhadores sinceros daqueles cujo seu devotamento é apenas aparente. Ou seja, Deus tudo sabe, tudo vê. Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração e nos nossos pensamentos. Ele sabe exatamente quando nós praticamos o amor e a caridade, quando nós trabalhamos em prol do bem comum, quando é do coração. Ele sabe disso. Então ele consegue separar bem aqueles que só querem aparecer na foto para colocar no Instagram e daqueles que estão ali de verdade, querendo ajudar, querendo fazer o bem, querendo contribuir de alguma forma para o bem-estar geral. Então a mensagem central para esse trecho em que o Espírito da Verdade fala dos obreiros do Senhor, que ele diz o quê? Que não depende apenas de cargos, títulos, aparências, posses, mas sim da prática da caridade, da humildade e do trabalho em favor do próximo. Por isso que ele diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aí os principais ensinamentos, né, para a gente fechar esse trechinho: trabalhar pelo bem com desinteresse pela caridade, valorizar a união e o esforço coletivo, evitar orgulho, inveja, ciúmes e discórdias, amparar os mais fracos e agir com compaixão, buscar recompensas espirituais e não materiais, e permanecer fiel à renovação da humanidade. E aí eu gostaria de acrescentar aqui um trecho do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. No capítulo 24, o anjo Ismael, anjo colaborador de Jesus, trabalhador da equipe de Jesus, em 1831,
ou seja, um pouquinho antes da codificação do Espiritismo, que foi em 1857, ele reuniu uma pleiade de bons espíritos que cooperam com ele, com várias outras hierarquias superiores, outras pleiades, e ele diz assim: não ignorais que estamos no advento do século do Consolador? Serão 100 anos preparatórios nos próximos 100 anos. Aí eu estava fazendo a preparação para o nosso bate-papo de hoje, né? 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. A gente, né, lembra do Evangelho de Jesus, ele fala do Consolador prometido. O Consolador prometido é a doutrina espírita, que veio nos ensinar. A codificação do Espiritismo começou em 1857. Então a gente fala 1857. Ele fala 100 anos preparatórios para os próximos 100. Então 1857 mais 100 anos dá 1957, certo? 100 anos preparatórios para os próximos 100. 1957 mais 100 anos, 2057. Muito bem. Então nós estamos em 2026. Faltam 31 anos para 2057. Correto? Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, está no YouTube para quem quiser assistir. Ele foi perguntado pelos entrevistadores em que data aproximada nós entraríamos em regeneração, o planeta, a humanidade. E ele respondeu: Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Faz sentido, né? Então, meus amigos, se faltam 31 anos para 2057, eu tenho que dizer para vocês que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. E aí, não importa quanto tempo ou quantas vidas nós já tivemos, quantas reencarnações nós tivemos, não importa quanto tempo a gente tem, o que importa é que nesses 31 anos que faltam, nós temos que fazer a diferença. Então agora não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. E se a gente for um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita nessa reencarnação, nesta presente, a gente pode ter certeza que essa reencarnação, ela vai valer por umas 20 reencarnações, umas 20 encarnações tranquilamente. E aí essa transformação moral, ela não é um processo linear, ela não tem um caminho reto. Porém, se a gente se transforma moralmente, a gente dá lá um salto muito grande. Por isso que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque não importa se a gente começou há séculos ou milênios, o que importa é o que a gente vai fazer a partir de agora. Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai justo. E quando chegar a hora dessa transformação, dessa regeneração, os povos, os homens, eles vão se unir. Eles serão apenas uma grande família. E eles irão limpar tudo aquilo de errado que estava feito. Nesse dia, todos nós seremos irmãos. Ninguém passará por necessidade. Ninguém passará fome. Ninguém sofrerá com injustiça. Seremos bondosos e amorosos uns para com os outros. E nesse dia, o Mestre Jesus, Ele irá celebrar a regeneração do nosso planeta. E aqui eu trago para nós, eu até disse brinquei com o Vitor hoje de manhã. Falei assim, olha, tema do nosso evangelho de hoje, né? Jesus está recrutando, Ele está contratando, está precisando de trabalhadores. Alguém aí se habilita? Né? Ainda tem tempo. Temos 31 anos pela frente para a gente fazer um trabalho grandioso. E só vai depender de nós, porque Jesus vai estar ao nosso lado. E eu tenho certeza de que nesses próximos anos, o trabalho que Jesus tem para nós
será muito bem feito e muito bem executado. Meus queridos amigos, essa era a mensagem de hoje. Então, antes de nós seguirmos para a fluidoterapia, gostaria de convidá-los para as nossas singelas despedidas. Jesus amado, Mestre querido, nós somos sim os teus trabalhadores da última hora. Estamos aqui, Mestre, prontos para o trabalho, prontos para o amor, para a caridade, para a fraternidade, para ajudar a divulgar os seus ensinamentos. Somos ferramentas do teu trabalho, Senhor. Somos humildes servos e estamos aqui para contribuir. Pedimos o concurso dos benfeitores espirituais, da espiritualidade bondosa e caridosa, para que possamos seguirmos firmes nesta caminhada, para que possamos trazer tudo aquilo que o Mestre precisa e contribuir de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira amorosa, para a transformação moral de toda a humanidade. Obrigado, Mestre, sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus.